Paz do Senhor, meus irmãos. Boa noite a todos. Graças a Deus, é uma felicidade muito grande estar aqui com os irmãos. Tivemos aí mais de 30 casais na nossa relação e a gente fica feliz por isso. E já de antemão quero apresentar para vocês o pastor Reis, a irmã Clara. Vocês querem recebê-los como bem-vindos, amém? Eles são lá do Rio de Janeiro, de Jacarepaguá, e estamos aqui no nosso primeiro encontro de casais. É o primeiro porque a gente acredita que virão outros, né, Reis? Né, Clara? E por isso que nós estamos aqui. Qual é o nosso objetivo? De melhorar os relacionamentos de nós, maridos e esposas, melhorar os nossos relacionamentos entre famílias, pais e filhos, melhorar o nosso cotidiano em família. E, consequentemente, família saudável é igreja saudável, não é verdade? Quero convidar os irmãos a estarmos em pé. Vamos iniciar este trabalho. Logo após a minha oração, teremos um devocional com a equipe de louvor. E logo então já passo a palavra para o pastor Reis, para a irmã Clara, para iniciar o nosso encontro. E nós somos muito agradecidos, porque de bom grado eles atenderam o nosso convite. E eu falei para ele, não, vocês são novidade para nós aqui em Brasília. Então, a igreja está aqui para recebê-los, crendo que Deus tem muito que fazer por meio de vocês. Amém? Vou chamar a Thaís aqui, fazer essa oração para nós iniciarmos esse culto. Logo depois, o pessoal do louvor. Deus abençoe. A paz do Senhor, igreja. Vamos todos curvar as nossas cabeças e pedir a Deus que abençoe esse culto, porque eu tenho certeza que ele já foi abençoado no céu. E que aqui o Senhor vai materializar bênçãos através da vida do preletor, através da vida dos irmãos. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, nós já te agradecemos, Senhor, antecipadamente por este culto, por esta oportunidade que o Senhor nos deu nessa noite. Cada um, Senhor, que adentrou por aquela porta, eu creio que o Senhor já tem um trabalhar teu, Senhor, desde antes mesmo do dia raiar. Eu creio que o teu Espírito Santo já pairava sobre cada um aqui, Senhor, preparando os corações. Continua, Senhor, nessa noite, Pai. Senhor, estamos aqui reunidos pedindo do céu, Senhor. Traz o teu maná, Senhor, do céu. Traga uma palavra rema, Senhor, para os nossos corações nessa noite. Mova, Senhor, as águas. Mova, Senhor, aquilo que está parado. Aquilo, Senhor, que já não se movimenta mais. Senhor, faz um transbordar no coração de cada um, dos pequenos aos grandes, Senhor. Não importa se tem poucas horas de casado, se tem 50, 60, 70 anos, sempre é tempo de renovo, porque o Senhor é um Deus de novidade. O Senhor é um Deus que sempre, nunca nos despede, Senhor, de mãos vazias. E nessa noite, Senhor, apresentamos esse culto, Pai. Apresentamos os nossos corações diante de Ti, Senhor, como uma terra fértil, preparada, Senhor, para receber a Tua palavra nessa noite, Pai. Usa poderosamente o pregador, mas também usa, Senhor, os pares, os irmãos, porque todos nós podemos ser profeta de Deus aqui nessa terra. Assim te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. A paz do Senhor? Vamos continuar em pé para continuar essa adoração. Você já sentiu a presença de Deus aqui nessa noite? Porque esse Deus, Ele é fiel. Aleluia. Glórias a Deus. Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Se Deus te prometeu, Ele irá cumprir. Nunca falhou, não vai falhar. Não tardou, não vai tardar. Se Deus te prometeu, Ele cumprirá. Cante. Ele não é homem pra mentir,
nem filho do homem para se arrepender. Se Deus te prometeu, Ele irá cumprir. Ele é o Deus que não falha, nunca falhou, não vai falhar. Não tardou, não vai tardar. Se Deus te prometeu, Ele cumprirá. Fiel é Deus, fiel é Deus, não tarda, não falha. Fiel é Deus, fiel é Deus, seu amor não tem fim, sempre cuida de mim. Fiel é Deus, aleluia, Ele é fiel. Glórias ao teu nome, Jesus, aleluia. Ele não é homem pra mentir, nem filho do homem pra se arrepender. Se Deus te prometeu, Ele irá cumprir. Nunca falhou, não vai falhar. Não tardou, não vai tardar. Se Deus te prometeu, Ele cumprirá. Fiel é Deus, fiel é Deus, não tarda, não falha. Fiel é Deus, fiel é Deus, seu amor não tem fim, sempre cuida de mim. Fiel é Deus, oh Deus fiel, declare: meu Deus é fiel, meu Deus é fiel, meu Deus é fiel, meu Deus é fiel. Fiel é Deus, fiel é Deus, não tarda, não falha. Ele é fiel é Deus, fiel é Deus, seu amor não tem fim, não tem não. Seu amor sempre cuida de mim, seu amor não tem fim, sempre cuida de mim. Fiel é Deus. Aleluia! Aplauda esse Deus que é fiel, que é merecedor de toda a honra e de toda a glória. E por mais que estejamos passando por momentos difíceis, Ele está no nosso barco. Ele sempre estará lá. Aleluia! Te adoramos, Senhor. Oh, Deus poderoso. Mestre, o vento balançou meu barco. Mestre, adore, estou na beira. Mestre, será que não vê? Será que eu vou perecer? Sinto na pele o frio desse vento. Chego a crer que não estás me vendo. Lembro que estás logo ali.
na proa do meu barco a dormir. E olha só, eu sei que não estou só, e já posso crer que amanhã vai ser bem melhor. E por quê? Só porque estás comigo eu posso clamar. Eu acredito, eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Eu sei que não estou só. Você crê? E já posso crer que amanhã vai ser bem melhor. Declare: só porque estás comigo eu posso clamar. Eu acredito, eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este que ordena e os milagres acontecem? Jesus, esse nome toda língua confessará. Jesus, céu e terra se prostram pra te adorar. Jesus, melhor presente que Deus enviou pra nós. Jesus, até o vento se cala pra ouvir tua voz. Posso clamar, eu acredito, eu não vou naufragar, não vou. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Posso clamar. Eu acredito, não vou. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Ele vem pra me ajudar. Aleluia, glórias a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Os irmãos podem tomar assento. Como estamos vendo ali, o tema do nosso encontro de casais está em Provérbios. Nós tivemos como o versículo base, Provérbios 5:18, que diz o seguinte: seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade. E eu posso também dizer, e alegra-te com o homem da tua mocidade.
viu, irmãos? Então, por isso que nós escolhemos esse tema. Os irmãos podem ver ali. Um casamento empolgante. Não é, pastor Reis? Já quero trazer aqui o pastor Reis, que vai já estar com a palavra, e que sejamos abençoados nesses dias. Som. Estou não muito acostumado com essa situação aqui do headphone. Queridos, a paz do Senhor. Boa noite, graça e paz de Jesus a todos vocês. Uma bênção muito grande estar aqui. A gente fica muito contente de estar vendo mais uma parte do povo de Deus, conhecendo mais uma parte do povo da grande família de Deus. A Bíblia diz em Efésios 2,19 que nós não somos mais cidadãos forasteiros, mas nós somos da família de Deus. Isso é uma promessa muito linda. Vocês sabem o que é isso? Pertencer à família de Deus? Pois você e eu pertencemos. Somos da família de Deus. Se você está em Cristo Jesus, você pertence a essa família. Bom, eu sou o pastor Amauri da Clara. Eu sou a Clara do pastor Amauri. E nós somos casados para sempre. Nós temos exatos hoje 38 anos, 6 meses e 4 dias de casados. E 40 anos de convívio. Uma bênção. Casei com essa menina há 38 anos e 6 meses atrás. Nunca mais eu soube o que é ser infeliz. Sou feliz plenamente por Cristo Jesus e por tê-la como esposa. E é um prazer para nós, como eu já disse, estar aqui, queridos, porque eu não creio, sinceramente, que Deus me trouxe lá do Rio de Janeiro para vir aqui em Brasília apenas para rever o irmão Edson. Não. Isso é uma bênção, revê-lo. Muito tempo, a gente trabalhou junto aqui já. Eu morei em Brasília, eu vou contar um pouquinho da minha história, né? Mas não foi só por isso. Deus me trouxe aqui, como eu falei para o pastor Cassimiro, para ser abençoado e abençoar também. Eu e minha esposa. E nós queremos começar, antes dela falar um testemunho dela, eu quero começar, além da apresentação, dizer o seguinte. Nós começamos nossa vida conjugal aqui em Brasília, há exatos 38 anos e 6 meses atrás. Morávamos no Guará, né, frequentávamos uma igreja lá. Nossos filhos nasceram aqui em Brasília, né, uma bênção. Só que as coisas começaram um pouquinho antes. Quando eu era muito jovem, com 21 anos, eu me formei na escola de especialistas da aeronáutica e foi dito que eu viria para Brasília. E quando me colocaram no avião, eu nunca tinha andado de avião, me colocaram no avião cheio de corda, a gente sentado nas cordas lá, uma coisa horrorosa, um avião de carga, e o avião pousou ali na base aérea, e o piloto do avião desceu assim, falou, quem é o mais antigo aí? Tinha uns 80 militares naquele avião. Sou eu, era um amigo lá. Ele falou, bota em forma e apresenta para mim. E aí esse rapaz botou em forma, apresentou, e o piloto falou assim, senhores, a minha história com os senhores acaba aqui. Fui. E aí o companheiro deu fora de forma, eu peguei minha bolsinha, olhei para um lado, olhei para o outro, olhei para o chão, um monte de barro vermelho. Falei, Senhor, eu vou para onde? O que eu faço agora da minha vida? E aí, queridos, eu era novo convertido, novo de profissão, novo de cidade, tudo novo. Mas eu tinha um Deus que cuidava de mim e que eu aprendi a depender desse Deus. E aí eu me afastei um pouquinho daquela tropa, num cantinho, e falei, Senhor, me dá uma direção aqui, para onde que eu vou, o que eu faço? Né? E Deus começou a falar comigo.
a partir dali, antes, né, já, mas a partir dali, efetivamente, nunca mais Deus parou de falar comigo, por graça e misericórdia. E eu comecei a viver tantas aventuras com Deus. Casei, trouxe essa menina para cá, ela nunca tinha saído do Rio de Janeiro. Constituímos uma família, a coisa andou, e tudo isso virou um livro, Aventuras com Deus, que eu escrevi assim na dependência do Espírito Santo. É o primeiro livro que eu escrevi. Estava na pandemia, estava sem fazer nada em casa, aquele negócio de não sai, vai e tal. Eu falei, quer saber? Eu vou escrever a história que Deus tem me dado. E Obrigada, meu irmão. O título pode parecer, obrigado, querido, assim meio estranho, negócio de aventura com Deus. Tem uns irmãos que franzem a testa assim quando a gente fala. Mas é aventura, queridos, porque eu ouvi uma missionária, às vezes, assim dizer para um irmão, irmão, você quer viver uma vida de aventuras? Meta-se com Deus. E aquele irmão viveu integralmente uma vida de aventura. Aí, baseado naquela fala daquela missionária, eu falei, eu também tenho as minhas aventuras, então eu vou contar. E aí escrevi esse livro, aí Deus me deu o gostinho de escrever, aí o Espírito Santo falou, escreve sobre um tema da Bíblia agora, não escreve sobre a sua vida não. Então eu conto tudo aqui, tá, queridos, da minha vida até um certo ponto, que já aconteceram outras aventuras, que eu vou ter que fazer o Aventuras 2, mas o 1 já é bom. E o segundo livro é Céu ou Inferno, uma vida após a morte, né? A igreja deixou de falar sobre isso. A igreja hoje está pregando sonho, vitória. Venha para Jesus que os seus problemas acabaram. E umas coisas assim, coach, né? Sim ou não? Lá, ajuda do alto, autoajuda. A gente precisa de ajuda do alto, a gente precisa de autoajuda. E aí Deus falou, escreve sobre o céu e o inferno, porque aquele que está em Cristo será salvo. Quem não está escrito, quem não está em Cristo, já está condenado. E não foi eu que disse isso, isso foi o Senhor Jesus que disse, lá na cruz, né? E antes da cruz para os discípulos. E depois que eu escrevi esse livro, né, como eu disse para os irmãos, eu me animei bastante de escrever para abençoar o povo de Deus. Eu não vivo de vender livros, tá, queridos? Eu escrevi os livros, publiquei-os pagando do meu bolso, porque nenhuma editora quis publicar os meus livros. Então, tudo foi eu que custeei. Aí Deus falou assim, o seu ministério é na área de família. Escreve alguma coisa sobre família. Falei, pô, Senhor, mas tem tanto livro nessa área já. Deus falou, tem tanto livro, mas o que você ministra não tem. E eu, em obediência, escrevi um livro junto com a minha esposa. Casei, e agora? Tem gente que tem 30 anos de casado que não respondeu essa pergunta até hoje. O que é o casamento? Eu casei. Por quê? Porque eu vi meu pai casar, vi meu irmão casar, e casei também. E agora? Então, aqui na caricatura somos eu e ela, né? E esse livro é um livro muito prático, não tem nada de intelectualidade profunda, porque, como eu disse, a gente não precisa disso, a gente precisa de ajuda do alto, do Senhor. Então, é uma coisa muito prática. Se você ler essa historinha aqui, 121 páginas, seu casamento vai ficar empolgante. Manual para um casamento empolgante. Tá bom, queridos? Depois, se você se interessar, quem gosta de ler, pode procurar a minha esposa, o irmão Edson, tá? Os livrinhos estão lá. E fica tudo certo. Deixa eu deixar ela falar, que eu falo demais. Fala, minha querida. Meu amor, você é uma bênção. Glória a Deus. Queridos, graça e paz. Como já fomos apresentados, eu sou a Clara. Sou casada com a Mauri há 38 anos. 6 meses e 4 dias. É isso aí. Temos um casal de filhos, a Paula e o Felipe. Um netinho chamado Felipe também, vai fazer 3 anos agora em outubro. É a alegria da nossa velhice, né? Estamos ficando velhos, né? Maturidade. Da maturidade, é. Ele já é idoso. Velho é o diabo. Já está idoso, porque a gente já está entrando na fila preferencial nos lugares. Opa, eu acompanho. Ficar velho tem que ter algum benefício, né, querido? Pô, E pelo menos isso. eu gostaria de contar para os irmãos um milagre.
Deus, ele tem prazer em realizar milagres na nossa vida. E em 2021, em maio de 2021, eu tive Covid. Peguei a tal da Covid e fiquei em estado gravíssimo no CTI por 45 dias. Fui entubada, fez traqueostomia e eu fiquei ali, naquele hospital. Não lembro de nada. Quem sofreu foram meus filhos e o meu marido. Eu sofri depois, porque eu saí do hospital, eu não andava, eu não falava, usando fraldas. Foi um momento muito difícil, mas Jesus me levantou, para a glória do nome dele. E eu estou bem, eu estou ótima, com algumas dificuldades, mas nada que venha a atrapalhar o meu desempenho, porque o Senhor é fiel. Mas acontece que, quando eu estava em casa, com um mês, eu comecei a ter febre. Uma febre, eu nem andava ainda. E nada passava a febre. E eu tive que ser hospitalizada outra vez. E ali eu fiquei 17 dias mais, sendo que ninguém descobria o que eu tinha, o porquê daquela febre. E a médica falava assim, olha, ela é paciente de Covid, e nós precisamos descobrir o porquê dessa febre. Irmãos, me viraram do avesso e não descobria. Aí a gente orando, aí Deus abençoou, que descobriram que eu fiquei com uma sequela gravíssima no meu fígado. Sequela de muita medicação que eu tomei no CTI. E eu falei, Senhor, eu não aceito essa enfermidade. E eu tive que começar a tomar uns medicamentos fortes, e eu fiquei muito chateada, muito chateada. Há 3 meses atrás, eu falei assim, Senhor, eu não vou mais tomar esse remédio. Só eu e o Senhor. Eu falei, Senhor, eu quero que o Senhor me cure. Cura o meu fígado. Assim como o Senhor me dá um fígado novo. E comecei a pedir oração. Mas eu parei de tomar o remédio sozinha, não falei nem para ele. Fiquei, eu e o Senhor. Eu falei, Senhor, me cura, me cura. Por favor, Senhor, me cura. Eu não vou mais tomar esse remédio. Eu falei com o médico, falei, doutor, eu não vou mais tomar o remédio. Ele falou assim, a senhora quer morrer? Porque a senhora pode ter um câncer de fígado. O seu estado é crônico, é gravíssimo. A senhora está caminhando para um transplante. E eu falei, Senhor, eu não aceito. E eu parei. E teve um congresso lá na nossa igreja, nós participamos da Igreja Batista Atitude, lá no Rio de Janeiro. A nossa igreja tem 20 mil membros. É uma igreja imensa. É muito grande. E ali nós trabalhamos no Ministério de Família. E teve um congresso de mulheres. E eu falei, Senhor, eu vou ser curada nesse congresso. E um dia antes eu falei para ele assim, amor, eu quero te falar uma coisa muito séria. Aí ele, lá vem, o que você fez? Eu falei, eu parei de tomar os remédios do fígado. Aí ele olhou, ele deu uma parada assim, a gente estava tomando café da manhã, um dia antes do congresso. Foi 7 de setembro. Ele olhou, amor, você tem certeza? Eu falei, tenho. Ele, se essa é a tua fé, vai nessa fé. E não me criticou, não fez nada. Ele concordou, se essa é a tua fé. E eu fui, irmãos, eu fui para esse congresso, eu cheguei cedo, porque eu queria sentar na primeira fileira. Falei, Senhor, eu vou sentar na primeira fileira. E olha, muita gente, imagina uma igreja com 5 mil mulheres, muita gente. E eu falei, eu vou sentar na primeira fileira. E sentei. Quando a primeira oração, você que quer receber uma oração, vem aqui à frente. Eu fui, me ajoelhei no altar. Um altar enorme assim. E eu me ajoelhei ali. E a gente orando, e eu clamando. A pastora veio, colocou a mão sobre a minha cabeça. E o Senhor falou comigo, estou derramando cura sobre a tua vida. E você vai testemunhar dessa cura. Aleluia. E eu falei, aleluia. Senhor, eu estou sendo curada do fígado que eu tanto te pedi. O Senhor está me dando um fígado novo.
Amém. Para a glória do nome de Jesus, Ele operou esse milagre na minha vida. E hoje eu não tomo mais o remédio, não vou mais tomar porque eu estou curada. Aí as pessoas falaram assim para mim, mas você não vai fazer nem o exame? Eu falei, vou, para os homens ver. Porque para mim, eu já tenho certeza que eu estou curada. Não tem dúvidas que o Senhor me curou. Glória a Deus. E Ele quer operar um milagre nas nossas vidas. Ele opera, o nosso Deus é um Deus de milagre hoje. Não é um Deus de milagres do passado. Ele é hoje. E hoje o teu milagre vai chegar, assim como tem chegado na minha vida. Irmãos, creia, o nosso Deus é fiel e Ele cumpre. Foi o que nós cantamos aqui. Ele cumpre a sua palavra. Se Ele te prometeu, Ele vai cumprir. Amém. Amém? Amém. Que Deus abençoe vocês. Glória a Deus. Obrigado, querida. Senta aí, leva isso aqui. Amém. Pode sentar. Queridos, você pode estar se perguntando, mas a gente vai ter um encontro de casais ou vai ser um culto de testemunho? Os dois. Quem está em Cristo vive essas aventuras o tempo todo, né? Se a gente for falar aqui o que Deus já fez na nossa vida como casal, isso aqui vai virar uma vigília. Porque Deus é tremendo, querido. Deus é bom demais. Deus é aquele ser que a gente não consegue mensurar as migalhas que caem da mesa. Porque a Bíblia diz que a mulher cananeia falou, os filhos dos cachorrinhos comem das migalhas e são abençoados. Entendeu? Deus é assim. E Ele não quer que a gente viva de migalhas. Ele quer que a gente se assente à sua mesa. Deus é poderoso. Então eu convido você. Quantos aqui, todo mundo aqui é casado? Quantos não são casados? Tem alguém não casado aqui, está se preparando para casar? Quantos são casados e são felizes? Estou brincando, não precisa responder não. Não precisa responder não, senão você pode ficar constrangido. Glória a Deus. Eu quero convidar você a compartilhar. Vamos compartilhar um texto da palavra de Deus aqui, querido, que está no primeiro livro da Bíblia. É o livro de Gênesis. E se você não tem Bíblia, hoje tem Bíblia até no celular, né? Tem Bíblia em tudo quanto é lugar. Se você não tem Bíblia, clame por misericórdia, porque você precisa ter uma Bíblia. Gênesis capítulo 2, primeiro livro da Bíblia. Nós vamos ler um texto a contar do verso 18. Amém? Gênesis 2, 18. Diz assim: então declarou Yahvé, o Senhor, não é bom que o ser humano viva sem a companhia de um semelhante seu. Farei para ele alguém que o ajude e que o corresponda e o complemente. Sendo assim, o Senhor modelou do solo todos os animais selvagens e todas as aves do céu, e em seguida os trouxe à presença do homem, para ver como este os chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, este precisamente seria o nome de cada animal. E desse modo o homem nomeou a todos os animais, os rebanhos domésticos, as aves dos céus e todas as feras do campo. Entretanto, não se encontrou para o próprio homem alguém que ele comparasse com ele mesmo e que correspondesse a ele intimamente. Então Yahvé, o Senhor, fez cair um pesado sono sobre Adão, e enquanto ele dormia, o Senhor retirou-lhe parte de um dos lados do corpo e uma costela, e depois fechou o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus modelou a mulher e conduziu esta até ele. Então exclamou Adão: esta sim, Senhor, é osso dos meus ossos, é carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porquanto do homem foi tirada. Por esse motivo é que o homem deixa o seu pai e a sua mãe, e se une à sua mulher, e se tornam os dois em uma só carne. Ora, homem e mulher, ambos estavam nus, e eles não se envergonhavam. Amém?
Que Deus abençoe a sua palavra. Vamos orar mais uma vez. Pai Celestial, bendito seja o teu nome, Senhor. Obrigado por esta porção da tua palavra. Obrigado por esses irmãos que estão aqui. Obrigado por essa reunião. Obrigado, Deus, por essa igreja neste lugar. Nós temos certeza, Deus, de que quem está aqui porque o Senhor trouxe. Está aqui porque o Senhor quer falar. E nós oramos agora, Deus, para que seja firmada uma conexão espiritual dos céus com o nosso coração. Que o Senhor fale conosco, Deus, e que ao falar nós sejamos transformados pelo Teu Espírito, Senhor. Que o Senhor se derrame aqui abençoadoramente, Deus. Tudo para a glória do Teu nome e para o bem da Tua igreja. Em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, Deus, Ele fala nesse primeiro livro da Bíblia algumas coisas interessantes. Quando você lê a criação, e eu tenho certeza que alguns irmãos aqui já leram a história da criação, ele diz o seguinte: e Deus fez isso e era bom, e Deus fez aquilo e era bom. E aí quando chega no capítulo 1, verso 31, ele fez o homem. E ele fala, eis que é tudo muito bom. Ou seja, o primeiro muito bom é quando Ele nos fez. Deus está atento à sua criação. E quando Ele olha para o homem, Ele quase que se vê no espelho. E a Bíblia diz assim, façamos o homem conforme a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. A Bíblia não diz, façamos o homem igual à nossa imagem, igual à nossa semelhança. Porque se a Bíblia dissesse isso, nós seríamos deuses. Mas nós não somos deuses. Nós fomos feitos conforme a sua imagem e conforme a sua semelhança. Isso quer dizer que nós temos muitas características de Deus. Nós temos sentimentos iguais a Deus, nós temos habilidades iguais a Deus, e nós temos necessidades não iguais a Deus, porque Deus não tem necessidade, mas necessidades do próprio Deus. Ele colocou isso em nós. E a primeira necessidade que Ele colocou em nós é a necessidade que temos de ter companhia. Deus falou em Gênesis 1:31, não é bom, eis que tudo era muito bom. E aí em Gênesis 2:18, o texto que a gente leu, ele fala, olha, não é bom que o homem esteja só. Aparece a primeira negativa. Tudo era bom e no final foi tudo muito bom. Mas e agora? Agora não é bom. O que não é bom? O homem ficar sozinho. Não é bom viver sozinho. Então aí a gente já começa a atinar o seguinte, Deus tem um propósito nesse negócio. Esse negócio de botar aliança no dedo, esse negócio de casar, Deus tem um negócio aí, porque Ele falou, ó, não é bom. E quando Deus fala isso, querido, Deus ele está fazendo uma constatação. Deus não está dando uma opinião. Deus não falou assim para o Pai, para o Filho e para o Espírito Santo, ó, será que é bom ou não vai ser bom? Deus falou assim, não é bom. Ele como Criador, Ele falou, não é bom, Ele já constatou. Portanto, se a gente vai contra isso, a gente está indo contra o projeto de Deus. E através dessa constatação, após criar o homem e lhe dar atribuições, Deus afirma categórica e peremptoriamente de que não seria nada bom o homem viver só. E após identificar isso, ele diz, vou fazer uma companheira, alguém que lhe seja idôneo, ajudador, complementador. O termo no hebraico é ezer. Vou fazer uma ezer, ou seja, alguém que complementa o homem. Complementar é diferente de completar, queridos. Completar é 2 mais 2 igual a 4. Complementar é 2 mais 2 pode ser 5. Ou seja, isso chama-se sinergia. Sinergia é quando as partes somadas, o resultado é maior do que a soma delas. Há um poder nesse negócio. E a gente está crescendo nisso e eu quero que você fique ligado nisso. Porque há um poder no casamento. E nós, às vezes, desconsideramos isso porque a gente acostuma com algumas coisas. A gente acostuma com Deus.
Se a minha mulher ela fosse acostumada com Deus, ela não pediria cura. Mas ela é acostumada com a operacionalidade de Deus na vida dela. Por isso ela alcançou a bênção. Salvação já foi conquistada. Quem está em Cristo está salvo. Quem está em Cristo tem uma nova vida prometida. Mas a promessa não, a promessa ela só é conquistada por esforço, por crença, por fé. Quando a minha mulher falou, amor, eu parei de tomar o remédio, eu falei, Jesus, o negócio era grave, ela parou de tomar o remédio. Mas a Bíblia diz em Romanos 14, 22 o seguinte, a fé que tu tens, tenha-na para ti mesmo diante de Deus. Você será bem-aventurado se você aprovar aquilo. E ela aprovou aquilo no coração dela. Quando ela me falou isso, eu tive esse choque, mas imediatamente eu fui remetido para o texto da mulher que há 12 anos sangrava, tinha uma hemorragia. E a Bíblia diz lá que essa mulher, ela refletiu e falou, se eu tocar na veste de Jesus, eu serei curado. Essa mulher ela não estava acostumada com Deus, ela queria receber a bênção de Deus. E ela falou, eu vou lá. Eu vou romper, eu vou vencer multidões, eu vou vencer preconceitos, porque ela era mulher e impura, na época era considerada impura, né? Até hoje é a lei judaica, e ela foi e rompeu, a mesma forma a minha esposa, ela rompeu com algumas coisas, e assim é na nossa vida. Nós, quando começamos a crer em Deus, nós precisamos crer em Deus e imediatamente falar assim, eu não quero me acostumar com Deus, porque quem é acostumado com Deus é o religioso, que cumpre todos os dogmas, que cumpre todos os ritos, que vem à igreja todo domingo, que dá o dízimo, que dá a oferta, que toma a ceia, mas que não é capaz de perceber a misericórdia que ele tem que ter da esposa ou do marido em casa. Desculpe se eu estou pegando pesado, mas é o Espírito Santo que está mandando eu falar assim, não era nada disso que eu ia falar. Senhor, Deus criou a mulher a partir, um detalhe lindo aqui, queridos, Deus criou a mulher a partir do homem, e desde então, todo homem nasce de mulher. Olha que coisa linda, Deus formou o homem do pó da terra, usou as mãos, mas quando ele foi formar a mulher, ele falou, eu vou fazer uma ajudadora idônea. Então eu não posso formar do pó, senão vai ficar igual dá problema. Então eu vou tirar do próprio homem. E a Bíblia diz que Deus fez o primeiro ato de anestesia geral e depois o primeiro ato de uma cirurgia plástica, que não tem nem cicatriz. O cara é um cirurgião de prima. E arrancou a costela do bendito lá e fez a mulher. Coisa linda. O mundo sem mulher seria sem graça, sem objetividade. Graças a Deus pela vida de vocês, irmãs. Porque os varões, eles são uma bênção, mas são toscão. Você parou para pensar que a Bíblia diz o seguinte, a mulher sábia edifica a sua casa. A Bíblia não fala assim, o homem sábio, porque o homem não é sábio. Deus não mente. A Bíblia fala, a mulher sábia edifica a casa. A tola derruba com as mãos. E o homem sábio? Não, o homem sábio não existe. O homem sábio é um contraponto da palavra de Deus. Entendeu? Então, varoas queridas, vocês são preciosíssimas na presença do Senhor. E peça importantíssima na relação conjugal. Eu vou crescer nisso, tá? Nós vamos crescer nisso. Deus criou a mulher a partir do homem e nunca mais nenhum homem nasceu sem ser da mulher. E o próprio Deus, quando se encarnou, ele usou o ventre de uma mulher. Jesus poderia ter aparecido no mundo, né? Veio um raio, caiu lá no Monte Horebe e aí, de repente surgiu um barbudo lá pregando. Não, Deus fez o ventre, a gestação, os 9 meses, Jesus se alimentou da placenta, Jesus só não foi fecundado, que o grande problema está na fecundação, né?
Adão pecou e em Adão todos nós pecamos. Então o sêmen de Adão é pecaminoso. Então logo, como nós todos fomos gerados dele, somos todos pecaminosos. A Bíblia diz, por um só homem entrou toda a transgressão no mundo. Graças a Deus que também pela obediência de um só, fomos perdoados e lavados e redimidos. Amém? Agora a mulher não. Deus fez a mulher do homem e depois inverteu e falou, agora vocês vão nascer da mulher. Isso é Deus, querido. Essa arquitetura, esse engendramento, essa engenharia, é Deus. Homem não faz isso, não. Então, quando a gente percebe isso e lê esse texto que eu li, diz assim, ó, o texto de Gênesis nos mostra a intenção e as ações de Deus, o nosso Criador, no sentido de arquitetar do nada uma aliança. Deus é um Deus de aliança. E ele inventou uma aliança chamada casamento. Casamento não é um ato simplório, um ato religioso ou um ato civil que você faz no cartório. Tudo isso é legítimo, mas casamento é a aliança entre um homem e uma mulher. E Deus termina o texto quando ele diz assim, por isso, ou seja, por causa de tudo que eu já falei, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher. E serão os dois uma só carne. Isso é uma aliança. Mas, aliás, antes de ir pelo mais, uma coisa linda, o Gênesis 2:24, quando fala que Deus fala pela primeira vez e depois a Bíblia vai falar isso por mais 4 vezes, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher e serão os dois uma só carne, né? Ele fala em Efésios, ele fala em Coríntios, ele fala nos 2 evangelhos, Marcos e Mateus. Mas aqui Deus fala pela primeira vez. Deus fala da aliança. Olha, por causa disso, de eu ter criado alguém tão especial, vocês dois vão ser uma só carne. Haverá uma aliança. E toda aliança tem um sinal externo. Deus, quando firma aliança, ele modela um sinal externo. E a aliança do casamento é um sinal de sangue. Que é isso, pastor? Endoidou de vez? Não. Deus colocou na mulher uma membranazinha chamada ímen, que não serve para nada, queridos, a não ser para sangrar no dia da primeira relação sexual. O ímen é o sinal da aliança entre um homem e uma mulher. Não serve para mais nada esse pequeno pedaço de pele. É só para sangrar, para o lençol sujar. E na cultura judaica eles mostrarem o lençol e falar, o casamento foi consumado. Só que tem um tal de Satanás e um tal de homem que misturou isso tudo e querendo contrapor Deus, e hoje está assim, dizendo que o casamento não é uma aliança. O casamento é um negócio. Você olha para uma mulher, ou a mulher olha para o homem, e vão juntar, vai morar junto. E esquece desses pequenos detalhes que Deus fez com tanto cuidado. Né? Deus, ele tem certeza dessas coisas. De que o casamento tem que ser uma aliança, é uma aliança, porque ele estabeleceu isso. Pastor, mas na nossa cultura a gente não tem mais isso, né? Porque, infelizmente, as jovens estão se entregando para os seus namorados antes do casamento. Deus é um Deus que não rompe as suas alianças, queridos. Ele bolou um jeito, né, de fazer a coisa diferente. Ou melhor, de fazer a coisa voltar a ser igual. Mesmo por caminhos diferentes. E ele instituiu a aliança das alianças. Jesus Cristo Senhor. E ele falou para a serpente, Satanás, o calcanhar do descendente da mulher pisará a tua cabeça. Coisa linda. Tu só lhe ferirás o calcanhar, mas aquele calcanhar vai esmagar a sua cabeça. Em Cristo Jesus, nós somos revigorados, renovados, a aliança é refeita. Conheço casais
que entraram em crise quando me ouviram falar disso, falaram: mas pastor, eu casei, eu não era mais virgem. Falei: querida, em Cristo Jesus, Deus colocou um ímã ali de novo. Pela fé você é virgem de novo, casou virgem de novo. Firme-se na palavra de Deus. Pastor, eu tenho 40 anos de casado, não vou mexer com esse negócio não. Mexa sim, querido, mexa, porque depende da tua felicidade isso. Satanás tem trazido culpa na vida dos casais, porque eles não casaram em aliança. Só que em Cristo Jesus nós temos a aliança. Em Cristo Jesus foi firmada uma nova e derradeira e definitiva aliança. E quando nós entendermos, quando os pastores, líderes, autoridades entenderem que o casamento é uma aliança, nós não mais seremos obrigados a encarar as estatísticas que dizem que no ano de 2022, no Brasil, mais de 343 milhões de pessoas divorciaram. Muita coisa. E o campeão, o estado campeão de divórcios no Brasil, infelizmente, é o Distrito Federal. Nosso estado, onde você está, onde você mora. Isso para nós me causa uma tristeza tremenda. Porque estão pegando o projeto de Deus, aquilo que Deus elaborou com tanto cuidado e tanto carinho, jogando na lata do lixo. Você já parou para pensar? Toda piada que você vê na televisão fala sobre casamento. Toda música de sofrência, e está cheio de crente ouvindo sofrência aí, né? Marília Mendonça e tal. Só fala de mulher traindo marido, de adultério. Eu não sei como é que a gente é crente, ainda ouve essas músicas, querido. Porque o negócio é canto da sereia, tá? Tem umas musiquinhas que dá até vontade de botar a mãozinha aqui e você balançar o negócio. Mas vença essa tentação, porque infelizmente essas músicas, elas depõem contra o projeto de Deus para a nossa vida. Deus, Ele está preocupado em que nós vivamos os benefícios da aliança. Toda aliança, ela tem um sinal, como eu falei para vocês. E toda aliança gera benefícios. A Bíblia conta de Jonatas e Davi, filho de Saul e Davi. A Bíblia diz que eles fizeram uma aliança. E no momento da aliança, Jonatas tirou toda a sua vestimenta e deu para Davi. Falou com quem diz: eu estou lhe doando o que é precioso para mim. Meu cinturão, minha armadura, meu capacete, minha espada. Você vai ganhar isso. A aliança traz benefícios, né? E quais seriam os benefícios da aliança chamada casamento? Em que consiste um casamento? Em primeiro lugar, casamento, ele é uma aliança de relação monogâmica. Versículo 24 diz assim: por esse motivo é que o homem deixa seu pai e sua mãe e se une à sua mulher. Em momento algum a Bíblia diz que você deve se unir às suas mulheres. É a sua mulher. A relação é monogâmica. Deus não inventou a bigamia nem a poligamia. Quem inventou essa miséria foram os descendentes de Caim. E a Bíblia nos dá conta no capítulo 3, um tal de Lameque, tetraneto de Caim, que começou a história de pegar duas esposas. Até ele, todo mundo casava um homem e uma mulher. Mas os homens, eles vêm virando as costas para Deus, e começou lá. Os homens vêm entendendo o seguinte: olha, Deus fez um negócio, mas eu faço melhor. Eu posso fazer melhor. Eu posso casar com duas, casar com uma e ter uma escondido, que é amante. Eu posso casar com 4. E aí você vê culturas assumindo isso. Você vai nos países árabes, os sheiks têm várias esposas. Uma confusão na cabeça das pessoas. E eles querem dizer que isso é normal. Não é normal, queridos. Pode ser até comum lá, mas normal não. Normal é Bíblia, normal é a palavra de Deus. Por isso, largará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher. Casamento é monogâmico. E temos até exemplos disso na natureza. As araras azuis, os tucanos e outras espécies de pássaros que só casam com uma única outra criatura da mesma espécie.
Se morrer, eles ficam viúvos eternamente. Mas nós somos seres pensantes, né? O pensantes vai entre aspas. A gente quer fazer melhor que Deus. Deus, em momento algum, chancela a poligamia. A poligamia nasceu em decorrência do pecado. Jesus Cristo reafirma este ensino quando ele fala: vocês não têm lido desde o princípio que o Criador os criou, homem e mulher, macho e fêmea os criou? Queridos, relação de aliança, em primeiro lugar, é monogâmica. Segundo lugar, o casamento deve ser uma relação de aliança heterossexual. Versículo 24 ainda diz: entre um homem e uma mulher, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá a sua mulher. Não se unirá a outro varão, não se unirá a ninguém mais, se unirá a sua mulher. É uma relação heterossexual. Hoje nós estamos vivendo, infelizmente, uma realidade em que o Estado arvora para si que ele criou o casamento e, portanto, ele pode normatizar. Uma vírgula, quem criou o casamento foi, nós já lemos aqui, foi Deus que constatou. Não é bom que o homem esteja só. Deus que falou isso, não foi nenhum ministro do STF. Foi Deus que falou. E, portanto, é o que vale. E Deus estipulou. É heterossexual. Pastor, a gente hoje fala isso no púlpito, arriscaram até ser preso. Pode prender, queridos. Mas eu não vou deixar de falar a verdade, não. Casamento não é uma relação onde o homem e a mulher, ou o homem e outro homem, ou a mulher e uma outra mulher dão o seu jeito. Não, casamento é uma aliança que Deus estabeleceu entre um homem e uma mulher, para que ambos cresçam, reproduzam, se amem e dominem. A palavra de Deus diz que quando Adão foi criado, quando ele era só homem, Deus deu uma ordem para ele: ó, se vira aí, dá nome para os animais e cuida do jardim. Aí quando Deus cria o casamento, cria a mulher, ele diz assim: crescei, multiplicai-vos, dominai sobre os animais, dominai o mundo. Ou seja, só o homem era só para administrar o jardim. Casamento é para dominar o mundo. Claro que eu não vou dominar o mundo no sentido de ter domínio sobre nações, mas eu vou dominar o mundo da minha esposa e ela vai dominar o mundo do seu marido. Há um domínio, há um exercício no mundo espiritual. Satanás não encontra brecha lá em casa, não, porque são 2 contra 1. Quando ele vem de bobeira, a gente já se une em oração, sapeca com ele. Você sozinho talvez não tenha tanto poder. A Bíblia diz que é melhor ser 2 do que ser um. Porque se um dormir, o outro acorda. Se um cair, o outro levanta. Então, queridos, o casamento ele é uma aliança monogâmica e heterossexual. E ele continua sendo uma aliança uma aliança que se revela numa relação de entrega total. O que é isso, pastor? Casamento é algo que ninguém explica, humanamente falando. Você tira um caboclo lá de Natal, cabecinha grande, nordestino, nada pessoal, tá, pastor? Aí pega uma irmãzinha lá do Rio de Janeiro, falando meu irmão, porta, e junta os 2 e bota para morar numa casa. Em qualquer situação, vai sair um pega para capar ali, vai sair uma briga. Porque são pessoas criadas em ambientes diferentes, com ensinos diferentes, com pais diferentes, com culturas diferentes. De repente, juntam as escovas de dente, vão morar junto, vão casar. Não se prepara, não faz faculdade, porque ninguém faz faculdade para casar, né? Todo mundo quer fazer faculdade para ganhar muito dinheiro, mas para casar ninguém estuda. Aí vai. Quando Cristo reina, ele faz parte da aliança. Por isso que acontece lá que Salomão fala, o cordão de 3 dobras, ninguém rebentará.
é a dobra da esposa, a dobra do marido e a dobra de Cristo que envolve tudo. Mas quando Cristo não está nisso, é uma doideira, gente. E por que com Cristo funciona e sem Cristo não? Porque com Cristo reinando, a gente aprende a se doar, a se entregar, a ter o amor ágape, né? Não é só o amor eros, não é só o amor filios, é o amor ágape. O eros é muito importante. Eu, quando me apaixonei por essa menina, eu olhei para o corpo dela, que eu não a conhecia, 19 aninhos, eu falei, opa, é essa, Senhor. Nossa, tudo no lugar, a gravidade não atuou ainda, então é essa. Está tudo durinho, tudo bonitinho. Eu com 21, ela com 19, vamos que vamos. Hoje, 40 anos depois, o cabelo caiu, a barriga cresceu, veio o peso da idade, mas o amor aumentou. Porque o amor é ágape, é entrega total. Hoje, se alguém pode bulir com ela, bole com ela não. Ela tem marido, hein? Né? Meu filho gritou, grita com a minha mulher não, rapaz. Ela existe antes de você. Entendeu? Tem gente torcendo a testa aí. Tem gente que idolatra o filho. Isso é assunto para um outro bate-papo. O que eu quero dizer com isso? Quando você aprende a se entregar ao seu cônjuge, as coisas começam a fluir, queridos. E aí o camarada lá do Nordeste casou com a carioca, o arretado com a tranquila, e a coisa começa a um se doar ao outro, e um dá o que o outro tem falta. Casamento é isso, aliança é isso. Quando houve aliança entre Jonatas e Davi, lembram? Davi era um pastorzinho com uma tiradeira na mão, com um estilingue. Jonatas era um guerreiro. Jonatas deu para Davi, toma minha couraça, toma minha espada, toma meu cinturão, toma meu capacete, porque agora a gente tem uma aliança. Eu vou te proteger e você vai me proteger. Aliança é uma relação de doação. E o casamento, como aliança, ele exige essa entrega total. Tornar-se uma só carne é exatamente o resultado de uma vida ativa de doação. É o poder da sinergia que eu falei. Se você é uma só carne com a sua esposa, você e ela vão ter poder sobrenatural. Isso é entrega total. Isso é casamento como uma aliança. E por fim, queridos, não muito menos importante, casamento deve ser uma relação onde não haja bloqueios emocionais. E agora, queridos, eu convoco você a prestar bastante atenção aqui. Por que esse ponto está na mensagem? Porque, infelizmente, nós temos muitos casais que são bloqueados emocionalmente. Eles se casaram, eles tiveram filhos, alguns até não tiveram filhos, mas eles têm uma certa liberdade, né? Eles mantêm um relacionamento sexual, Deus sabe lá como alguns o mantêm. Eu tenho 30 anos de ministério pastoral. Trabalhando com família é só 1/3 disso. Então, mais ou menos, né, meu amor? Isso aí, né? Uns 8 anos que a gente... Mais... Enfim, não importa. Eu sei que nessa minha vida, nessa minha caminhada, a gente trabalha com aconselhamento conjugal. Então a gente recebe muito casal no nosso gabinete. E, gente, Satanás tem cirandado a vida dos casais. Por uma coisa muito simples. Pela falta de intimidade dos casais. E eu não estou falando intimidade sexual, não. Os casais até transam, como diz por aí, mas falta intimidade. O que é intimidade? Intimidade é você saber o que está no coração do outro. O versículo
25 desse texto diz assim: ora, ambos, homem e mulher, estavam nus, mas não se envergonhavam. Aqui a nudez não é a nudez física. Aqui não é conotação sexual. Aqui é despir-se. As pessoas chegam para mim e falam assim: pastor, vou lhe contar uma coisa, mas o senhor não conta para ninguém. Eu falei: então não conta não, porque eu vou contar para minha mulher. Nem precisa contar. Salvo situações de gabinete individual, quando homens aconselham-se comigo individualmente, é óbvio que eu não conto para ela, não vou expor a nudez do meu irmão que falou comigo num gabinete. Salvo isso, ela sabe de tudo da minha vida. Eu tenho intimidade com essa mulher. Não posso ser casado e não ter intimidade. Eu não posso me envergonhar do meu cônjuge. Por quê, queridos? Porque a vergonha, ela é consequência do pecado. Adão e Eva, eles foram os primeiros a sentir vergonha devido ao pecado. Eles perceberam que estavam nus após terem pecado. E aí sentiram vergonha. A vergonha é justamente a ausência da intimidade. É um sentimento paralisante, escravizador. Nesses anos de gabinete, minha esposa já ouviu de algumas esposas que o ato sexual é o maior tormento na vida daquela pessoa. E uma dessas pessoas foi mãe recente. Como é que você percebe isso? A pessoa, ela conseguiu fecundar, mas o ato sexual para ela é um negócio, é um castigo. Ela carrega isso porque tem vergonha, porque tem sentimentos escravizantes, porque Satanás tem julgado essa pessoa e condenado, e essa pessoa tem aceito isso. Jesus, quando olhou para aquela mulher encurvada, que a mulher andava assim, ó, e os fariseus olhando para ver se ele ia curar a mulher no sábado, ele curou a mulher, e ele olhou para aqueles malditos fariseus e falou: essa mulher está escravizada por Satanás há não sei quantos anos, e vocês estão preocupados com o sábado? Jesus não tinha menor pudor em burlar o sábado, porque ele sabia que a lei não traz benefício nenhum, e ele falou: eu estou aqui, eu sou Senhor do sábado. E esse mesmo Senhor do sábado, ele está aqui para dizer o seguinte: olha, eu senti a maior vergonha da história. Eu fui crucificado nu numa cruz. A gente vê o filmezinho com aquele paninho lá, mas Jesus estava pelado na cruz. Ele foi exposto pelos nossos pecados. Portanto, ele é especialista em resolver problemas de vergonha. Nós não temos mais que sentir vergonha um do outro. Vocês estão entendendo, queridos? Eu estou preocupado. Porque eu não ouço um glória, um aleluia, está todo mundo calado. Eu falei: Jesus, eu acho que o Nogueira, o Edson, nunca vai mais me convidar para vir aqui. Pastor Casimiro, então, já estou ferrado. Queridos, o que eu quero trazer para vocês nesse último ponto dessa mensagem é o seguinte: nós fomos chamados para a liberdade. Cristo nos chamou para sermos livres. Cristo não nos chamou para sermos religiosos. Numa enrascada. Vou falar sobre isso daqui a pouco. O testemunho dela, ela contou aqui, ela falou: eu não acompanhei nada, porque ela ficou 45 dias no CTI. O chefe do CTI me ligava todo dia. Ele falou para mim, falou: vou te ligar todo dia às 14 horas. Ele não falhou. Major Fonseca, nunca mais esqueço o nome desse homem, oro por ele todos os dias que eu lembro. E ele ligava e falava assim: seu Mauri, sua esposa está na mesma. Falei: tá, mas e aí? Ele falou: não tem e aí? Ela está rezando. Aí ele falava umas coisas para me dar aquele acalento, né? E eu me fazia de bobo para entender. Sua esposa está com o rim funcionando, está com o coração funcionando. Claro, o coração está funcionando, ela está viva, né? Está com o rim, está com tudo funcionando. Mas está com Covid, está gravíssimo o estado dela, porque ela não consegue respirar. Não trocava o oxigênio. Entendeu? Aí um belo dia ele me ligou, ele falou assim: seu Mauri,
estado da sua esposa é gravíssimo. O médico, quando fala assim, é porque a pessoa vai morrer. Aí eu falei, mas o senhor está querendo dizer que a minha mulher vai morrer? Ele falou, não, médico. Médico nunca diz que o paciente vai morrer. Eu falei, o que é gravíssimo? Traduza gravíssimo. Ele falou, ela pode morrer a qualquer momento. Qual a diferença? Entendeu? Sujeito prático como eu sou muito prático, né? Vai morrer, morreu, acabou, vamos lá, orar, vamos orar, abençoar. Não. Gente, quando envolve a nossa emoção é outra coisa. E eu sozinho em casa, meus filhos, cada um nas suas casas, que minha filha mora sozinha, meu filho é casado. Eu chamo a minha esposa de Florzinha, desde que a gente namora. Aí eu ajoelhei na sala, desliguei o telefone, ajoelhei e falei, Senhor, ela é a flor do meu jardim, mas o Senhor é o jardineiro. Se o Senhor quiser levá-la para o seu jardim, amém. Só me dá estrutura, porque eu vou sentir muita falta da minha florzinha. E peço igual Ezequias, chorando, virei para o canto, falei, estou igual Ezequias aqui, Senhor. Ezequias pediu 15 anos, falei, me dá mais 50 com a minha esposa, por favor. Eu quero ficar com ela, não quero que ela vá embora, não. Levantei dali e fui lavar a louça. Sozinho, né? Devia estar cheio de louça lá na pia. E senti paz. Falei, Senhor, está em tuas mãos. E mandei o áudio, que eu mandava áudio para todo mundo, né? Que é o pessoal que estava orando por ela. Muita gente. Tinha gente do Natal, Manaus, os companheiros de aeronáutica, irmãos em Cristo, tudo orando, né? Aí mandei o áudio e no dia seguinte nem foi o Major Fonseca, foi uma tenente que me ligou. Aí ela me ligou, Sr. Mauri, boas notícias. Eu falei, sua esposa deu uma pequena melhora. Ela reagiu à máquina, né, à ventilação mecânica. Aí eu falei assim, glória a Deus. Isso aí é a mãozinha da nuvem que o homem de Eliseu viu, de Elias. Eu falei, vai chover. Só tem uma mãozinha, uma nuvem pequenininha, mas vai chover. Falei, muito obrigado. Aí já mandei o áudio assim, olha, uma boa esperança. Mudei o áudio. Mudou. No dia seguinte, Sr. Maurício, sua esposa melhorou consideravelmente. Falei, glória a Jesus. Queridos, lembra que eu falei do preço da promessa? Salvação é de graça. Mas a promessa se cumpre para quem crê. Jesus falou, para Tomé, porque me viste e creste? Bem-aventurado é os que não viram e creram. Eu não vi, eu não conseguia ver nada, não podia, 45 dias sem ver. Aí me deram a notícia, olha, ela vai para o CTI normal, que ela estava num CTI só de Covid, lá não podia chegar nem perto, lá no Hospital de Aeronáutica do Galeão. E aí foram para o CTI normal, aí ela agora só vai poder visitá-la, meia hora por dia. Falei, glória a Deus. E as coisas foram evoluindo. Eu quero dizer com isso o seguinte, queridos. A gente não pode sentir vergonha um do outro e nem vergonha de falar com Deus das nossas fraquezas. Tem gente que acha que para receber o milagre tem que fazer uma oração forte. Vocês já ouviram essa expressão? O que é oração forte? Para mim não existe. Oração é oração. Não, é porque a oração forte é aquela que vai pagar, e tal, e roda, deixa o menino rodar. Essa é a oração forte. Agora quero oração, Senhor, abençoe, é a oração fraca. Eu não vejo dessa forma. Eu ajoelhei sozinho e falei, Senhor, ela é a minha flor. Nem falei uma palavra em língua estranha. E para governo dos irmãos, eu sou batizado no Espírito Santo e falo em outras línguas. Mas eu falei, Senhor, eu não quero que a glória seja minha ou que eu tenha alguma participação nisso. A glória é tua, ela é tua. O Senhor me deu, o Senhor pode tirar e aprove a Deus deixar. Oh, glória a Deus. Aí eu glorifiquei a Deus. Quando Deus falou, ela vai ficar. Falei, glória a Deus, aleluia. Bendito seja o nome de Jesus.
voltemos à vergonha. Por nossa causa, Jesus foi envergonhado, não porque ele tinha pecado, mas porque ele carregava todos os nossos pecados. Por Cristo ter suportado todas as humilhações na cruz, hoje nós não precisamos mais viver à sombra da vergonha, queridos. Eu estou te trazendo essa palavra porque Deus falou comigo quando eu estava preparando esse sermão. Falou assim: tem casal lá que precisa ser liberto da vergonha. Ora, ambos, homem e mulher, estavam nus, mas não se envergonhavam. Jesus pagou um alto preço para que nós voltemos a esse estado, queridos, lá do Éden. Tem casal que toma banho junto, dorme junto, troca roupa junto, mas tem vergonha de falar um com o outro. Coisas do profundo do coração, do âmago, da alma. Tem esposa que foi abusada na infância sexualmente e não consegue manter relacionamento sexual sadio com seu marido, mas nunca falou isso para o marido. Guarda isso na alma, no porão da alma. E o porão da alma, escuro, úmido, é onde Satanás gosta de agir. E nós temos que jogar luz lá. Tem marido que foi abusado também pelo pai, pelo padrasto, pelo tio, e vai para um casamento assim, e é um homem que criou uma autodefesa e trata a esposa igual um cavalo. Não deixa a esposa sentir o prazer que ela foi criada para sentir. Estes e muitos outros têm sido os estilos de casamentos que a gente tem tido, porque a gente não tem conseguido enxergar o casamento como uma aliança de Deus. Queridos, eu aprendi uma coisa desde o primeiro dia que eu me converti. Onde tem Deus, tem que ter luz, tem que ter liberdade, tem que fluir. Deus não é um Deus que paralisa, Deus não é um Deus de trevas, Deus não é um Deus de influência, Deus é um Deus de poder. E onde tem o poder de Deus, as nossas limitações, elas têm que ser rasgadas. Deus não faz nada por acaso. O culto do Velho Testamento, quando um fariseu ou qualquer outro judeu religioso se sentia incomodado com o pecado, a Bíblia diz que ele rasgava as suas vestes. Aquilo ali já era um sinal para nós, queridos. Nós precisamos aprender a rasgar o nosso coração. Nós precisamos aprender a rasgar as nossas vestes diante de Deus. E eu quero aqui agora, em nome de Jesus, cadê o tecladista? Está lá na salinha? Não, se puder tocar um tecladinho ali é uma bênção agora. Eu quero, queridos, desafiar vocês. Eu não vim lá do Rio de Janeiro para pregar um sermão e o pastor gostar de mim. Não, eu vim do Rio de Janeiro para arrebentar com vocês e o casamento de vocês ser um casamento empolgante. Casamento é algo empolgante. Casamento é lugar onde a gente roda, dá glória a Deus, aleluia, é a empolgação do culto. Casamento não é algo, sou casado, aquela coisa assim, dona encrenca. Qual o nome da sua esposa? Dona encrenca é um negócio. Coisa horrorosa isso, gente. Dona encrenca não, é minha flor, minha linda, mulher da minha vida que me complementa. Esse homem é o macho da minha vida, aquele cabra que tem pegada. Cabra é bom, entendeu? Giripoca não pia com ele não, porque ele pia mais alto. É isso. A gente precisa aprender a perder a vergonha. E eu quero começar hoje, querido. Vocês me autorizam a começar hoje? Está todo mundo com medo aí, ó. A Bíblia diz em João, Evangelho de João, capítulo 20, versos 22 e 23, que os discípulos estavam com medo, trancados no cenáculo, e Jesus apareceu no cenáculo sem abrir a porta. Corpo espiritual, né?
Não está limitado ao físico. Jesus entrou. Paz seja convosco. E aí os discípulos olharam um para o outro. Como é que esse cabra entrou aqui? Estamos trancados aqui. Jesus repetiu, paz seja convosco. Vem cá, Tomé. Toca aqui. Toca aqui. Sou eu. Eu disse que eu ia ressuscitar. E eu ressuscitei. E a Bíblia conta uma história linda ali naquele episódio. A Bíblia diz que Jesus soprou e falou assim: recebam o Espírito de Deus. Agora o versículo 23 é o mais importante. Todo pecado que vocês perdoarem, será perdoado. Todo pecado que vocês retiverem, será retido. De onde vem o problema no casamento? Da vergonha. É do pecado retido. Você está querendo ser melhor do que Deus. Deus em Cristo Jesus nos perdoou de todos os pecados. E eu e você temos vergonha de algum ato, algum episódio da nossa vida, que eu não quero saber o que foi, mas Deus sabe, Deus está vendo, e isso tem influenciado a tua vida hoje. Por isso, queridos, quero desafiar você. Em nome de Jesus, se você está retendo algum pecado, não permita mais que isso paralise a sua vida conjugal. Vamos ficar todos de pé agora, em nome de Jesus? Vamos fechar os nossos olhos? Curve a sua cabeça em sinal de reverência e respeito ao Senhor, porque Deus está neste lugar, queridos. Não é o homem que está neste lugar falando, é o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus, Ele nos conhece. Ele sabe. Nós não podemos esconder nada. A palavra diz: Senhor, para onde me ausentarei do Teu Espírito? Se eu vou no mais alto monte e lá construo a minha habitação, Tu estás lá. Se eu desço no mais profundo abismo, no fundo do mar, lá também Tu estás. Deus está aqui. Deus está olhando o seu coração agora. E eu quero desafiar você a você olhar o seu coração. Onde Deus estava quando aquele ato aconteceu com você? Deus estava lá. Deus estava do seu lado. Pai, em nome de Jesus, os meus irmãos estão aqui. Certamente o Teu Espírito está trazendo à memória aquilo que está sendo retido e que está atrapalhando a aliança dos casais, Deus. O Senhor nos formou como casal para sermos felizes, para vivermos uma vida intensa e empolgante. Mas muitos pecados retidos têm nos impedido, Senhor. E esta noite é noite de libertação, Pai. Essa noite, eu volto a dizer, o Senhor não me trouxe lá do Rio de Janeiro para falar um sermão a mais, não. O Senhor me trouxe para gerar libertação na vida desse povo, Senhor. E eu ministro na autoridade do Espírito Santo sobre a vida de cada casal aqui agora, em nome de Jesus, que aconteça libertação. Querido e querida, se você recebeu algo de Deus aí na tua vida, se Deus trouxe a tua memória, eu quero desafiar você a sair do teu lugar e vir aqui ao altar de Deus. E a entregar ao altar o motivo da sua vergonha. Você não vai vir por causa do meu apelo. Você vai vir porque você quer entregar no altar de Deus aquilo que pode estar atrapalhando a empolgação do teu casamento. Saia do teu lugar e venha em nome de Jesus. É um desafio. Nessa hora há um peso. Não vou no altar, não vou me expor. Lembre-se, Jesus se expôs por causa do nosso pecado. Nós não podemos ser melhores do que o Senhor. Venha, vamos orar juntos aqui. Eu quero orar com você. Eu e minha esposa queremos orar com você. É uma oportunidade que Deus está te dando.
Pode vir, venha. Isso. Deus abençoe vocês. Glória a Jesus. Tem mais gente que precisa vir. Oh, bendito seja o nome de Jesus, Senhor. Tu és Senhor. Ministra, Deus, agora dá força a esse casal que precisa estar aqui, mas está relutante porque está com vergonha de vir aqui. A vergonha nos impede, a vergonha nos atrapalha. Pode vir, querido. Aleluia. Tu sabes tocar. Deus está te dando oportunidade, querido. Minha esposa, vem cá comigo, por favor. Vamos orar por esses casais. Eu vou cantar um cântico aqui só para dar tempo de você vir, porque eu tenho certeza que ainda há casais que precisam vir aqui. Aleluia. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber. Venha, saia do teu lugar e venha ser abençoado. E a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroe a Jesus agora. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nós ser a Ti. Coroamos, Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti. Ora lá, eu... Ei, Senhor, está aqui esse casal diante do Senhor, Pai. São Teus servos, são pessoas que ministram na Tua casa.
sentar em triunfo, queridos. Pode sentar em vitória. Aplauda Jesus. Pastor, muito bem, graças a Deus. Amanhã nós continuaremos as palestras na parte da manhã, como manter um casamento empolgante. Tá bom? Teremos o café da manhã às 8 horas, Adilson, né? Convocamos os irmãos para estar aqui, vamos nos confraternizar no café da manhã. E logo depois, às 9h30, o pastor Reis e a irmã Clara estarão novamente aqui. Meus queridos, o nosso propósito é de que os nossos casamentos sejam felizes, melhorem, evoluam. Como eu falei no início, família saudável, igreja saudável. Amém? Quero convidar os irmãos a estarem em pé. Algum aviso, Edmilson? Irmãos, paz do Senhor, uma honra ter os irmãos aqui nos abençoando e também sendo abençoados. Irmãos, amanhã à noite vamos continuar com esse trabalho maravilhoso e após o culto amanhã à noite nós teremos a nossa cantina. Voltou a nossa cantina, então vamos aproveitar aí os casais, né? No final amanhã à noite, confraternizar na nossa cantina. Nós vamos ter pastel de queijo, de carne, de frango, empada de camarão, empada de frango, e vai ser só R$10. Isso é para ajudar na obra do Senhor, tá bom? Então os irmãos não se esqueçam, amanhã nós teremos cantina. Não lanche amanhã à tarde, tá? Janta pouquinho e vem contribuir com a obra do Senhor e confraternizar após o culto amanhã, tá bom? Deus abençoe. Amém, os irmãos podem colocar de pé. Agradecemos aí o pastor Reis, a irmã Clara. Os irmãos estão felizes com a presença desses carioca aqui? Não, a gente vai continuar. Quem sabe ano que vem, outro ano, né, Reis? Eles de bom grado estão aqui com a gente fica muito feliz. Tem um pessoal aqui da Força Aérea, viu, Reis? O meu maestro ali. Graças a Deus. Vou chamar aqui o pastor Cassimiro para estarmos encerrando, orando, dando uma palavra também, e depois a bênção. Amanhã, à noite, 19h30, viu? E de manhã, café da manhã, 8 horas. Amém, queridos? Eu fiquei entusiasmado quando eu cheguei ali, que vi aí a nave repleta de gente, né? E, sinceramente, eu fiquei pensando que a gente não ia ter esse quórum, mas graças a Deus que os irmãos vieram. Os irmãos estão abençoados? Amém. Então vamos orar para o encerramento. E amanhã estaremos todos aqui, se Deus quiser, né? Eterno Deus, nosso Pai, muito obrigado ao Pai bendito por essa noite. Muito obrigado ao Pai pela essa ministração, ó Deus eterno, que foi bênção para todos nós. Agora eu te peço, leve-nos em paz para os nossos lares. Nos dê uma noite abençoada, um sono reparador. Guarde o teu povo do perigo e do mal. Eu oro a ti, ó Pai, na certeza de que tu ouves as nossas orações, e faço isso no precioso nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos. E os irmãos dizem: a paz do Senhor.